Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista, sempre apresentando pessoas interessantes, sempre apresentando ótimas histórias aqui para compartilhar com você, nosso telespectador. E hoje, toda quinta-feira, é a nossa quinta sindical, sempre tem um representante aqui do sindicalismo aqui na nossa região. E hoje, mais uma vez, é a segunda ou terceira vez, já até esqueci, viu, Léo? Já até esqueci aqui quantas vezes você já veio. Eu sei que o Léo também sempre está presente, assim como o Fofão, como o Sapão, como todos os diretores ali do sindicato dos metalúrgicos de Santo André e Mauá, até o próprio Cícero Martinha. E o Léo também sempre aparece aqui, não é, Léo? E hoje foi a sua vez. Chegamos aqui, né? Vamos bater um papo aqui, né? Falar com os nossos telespectadores. Isso. Que legal, Léo. Ô, Léo, vamos começar aqui. Eu tenho alguns assuntos aqui no que diz respeito à baixa taxa de sindicalização. Saiu um estudo aí, Léo, foi até tema num jornal europeu, me fugiu o nome agora, mas ele diz que quando uma sociedade, Léo, tem uma baixa taxa de sindicalização, automaticamente os trabalhadores, o mercado ali, a questão trabalhista dos trabalhadores sente algo negativo como reflexo. O que você pode falar sobre isso? E aproveitando, Léo, como é que está hoje a taxa de sindicalização lá do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá? Boa tarde a todos, né, que nesse momento está nos vendo, nos ouvindo. Então, essa questão do sindicato, o sindicato ele é forte quando ele tem os seus trabalhadores, que ele representa, envolvido na luta, no dia a dia dos trabalhadores. Então, a sindicalização é um instrumento, uma ferramenta muito importante. O sindicato que tem o seu nível de sindicalização boa, que os trabalhadores estão envolvidos na questão da sindicalização, esse sindicato, sem dúvida nenhuma, é um sindicato forte. Mas um sindicato que tem um baixo número de sindicalização, eu não tenho dúvida em te afirmar que esse é um sindicato fraco. E aí vem aquela questão, o que é um sindicato? Sindicato, na verdade, é os trabalhadores, é o movimento dos trabalhadores. Os trabalhadores de unidade formam o seu sindicato. Então, quanto mais sócio você tem, mais trabalhadores envolvidos com a luta dos trabalhadores do dia a dia, então você tem uma categoria forte. E quando existe essa baixa taxa de sindicalização, automaticamente é reduzida a influência dos trabalhadores nas decisões das empresas, não é isso, Léo? Sim, é uma verdade, é uma consequência, aquilo que nós estamos dizendo aqui. Se você tem uma baixa de associado, num quadro de associado, você tem um enfraquecimento da entidade de classe. Isso aí é uma coisa que nós, de Santo André, Mauá, nós não permitimos, nós não deixamos isso acontecer. Você tem que ter algumas ações. O sindicato, ele só deixa de ter o seu sindicalizado quando ele não tem o dia a dia o contato com os seus trabalhadores. Então o sindicato, a sua diretoria, ela tem que estar envolvida com os trabalhadores. Com esse envolvimento, a convivência do dia a dia, você tem uma taxa de sindicalização boa. Nós, Santo André, nós temos uma sindicalização diária, mensal. Todo dia nós estamos na porta da fábrica, nós temos uma equipe montada para fazer esse trabalho. Então, nós temos lá o trabalho de base, que nós chamamos que é o dia a dia nosso, da diretoria, mediante aos trabalhadores. Com o trabalho de base forte, né, corpo a corpo ali, os trabalhadores junto, que você tem uma comunicação entre o trabalhador e os diretores do sindicato, você tem uma sindicalização forte. Você tem um envolvimento, é uma parceria, é uma troca. É uma troca, a comunicação do sindicato, da sua diretoria, com a sua base. Isso fortalece a sindicalização. Ô, Léo, então lá no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, a campanha de sindicalização, pelo que você me disse, é diária, é todo dia. É permanente. Não para. Não para. Claro, às vezes tem aquela campanha de sindicalização no mês específico, deve acontecer, mas é no dia a dia que vocês encaram esse contato aí com o trabalhador, não é isso? É assim, na verdade, nós não trabalhamos com a sindicalização específica. Para nós, ela é diária. É algo que faz parte da vida do sindicato, da vida dos trabalhadores. Porque o nosso sindicato é um sindicato que nós sempre dissemos, nós somos um sindicato cidadão. Nós não decidimos nada, quem decide são os trabalhadores. Nós conversamos, dialogamos com a nossa classe de trabalhadoras, com os trabalhadores da base, e aí sim, aí a gente tira uma proposta de encaminhamento para que o sindicato possa defender aquela bandeira de luta dos trabalhadores. Então, todo dia nós estamos nas portas das fábricas conversando com os trabalhadores. A sindicalização, ela anda junto, ela não está nem à frente nem atrás. Ela está lateralmente, ela está junto, é uma parceira, é uma parceria. Você vai, negocia, trabalha, sindicaliza. Hoje você tem aí uma troca dos postos de trabalho, sempre tem trabalhadores novos. Então, você está ali no dia a dia, pegando esses trabalhadores jovens,
que entra na empresa e trazendo ele para o quadro de associado do sindicato. Aí se faz um sindicato forte. Ok. Ô, Léo, deixa eu agora abusar um pouco aqui da sua participação, que eu sei que a sua especialidade é no que diz respeito à saúde do trabalhador, a todos esses temas, as polêmicas ligadas à questão da saúde do trabalhador dentro da fábrica, dentro das metalúrgicas. Ô, Léo, como é que está essa situação aqui no ABC? Fala um pouco aí, conta o cenário atual, o que você poderia destacar de positivo ou negativo, ou fazer uma reflexão. Como é que está a saúde do trabalhador aqui nas fábricas da região, Léo? Tá. A saúde do trabalhador, infelizmente, aí eu falo assim, é uma área que eu tenho atuado bastante. Tem muita coisa para aprender, para conhecer, mas tenho vivido muitas situações. Então, o dia a dia nos ensina muitas coisas. E eu posso dizer para você, infelizmente, a saúde do trabalhador é um dano diário. Nosso trabalhador, ele sofre por trabalhar, por executar suas funções. Ele é o que faz a transformação, né, do produto, que gera riqueza, né, que faz uma empresa crescer, mas de contrapartida, ao longo da vida dele, ele perde sua saúde nos postos de trabalho. Então, infelizmente, ainda não existe um investimento da parte dos empresários, aqui no Brasil, aí eu falo do modo geral, para prevenir a saúde do trabalhador. É muito pouco, o investimento é muito pouco. É muito pouco. Ô, Léo, esses equipamentos, a questão da segurança no trabalho, ainda estamos muito distante, Léo, de algo bem benéfico ao trabalhador? Estamos longe disso? Estamos muito longe, viu? Eu digo para você que estamos muito distante. À medida em que há inovação, né, você vê a questão tecnológica chegando a cada dia nas empresas, aí você vê o índice, o número de produção aumentando, você vê o número de trabalhadores diminuindo. Então há um grande investimento para que se produza mais, mas não há um investimento para que essas máquinas novas que estão chegando com novas tecnologias, que também da mesma forma ela também venha proteger esse trabalhador. Então você vê hoje, se você pegar, o que você vê de trabalhadores afastados do seu trabalho, né, por conta de doenças ocupacionais, de acidente de trabalho. Eu vou além, eu digo, hoje nós temos uma questão maior, que é nas doenças ocupacionais. O trabalhador está doente e você não vê. O acidente de trabalho você consegue ver. O cara sofreu lá, perdeu um dedo, quebrou, você consegue visualizar isso. Você bate os olhos e você vê. Mas a doença ocupacional, ela vai chegando de uma forma invisível. Só o trabalhador sabe o que ele está sentindo. E muitas das vezes, por medo de perder o emprego, ele não cuida dessa questão. Aí quando ele chega num momento que ele perde o seu emprego, ele percebe que ele não consegue arrumar uma nova colocação na nova empresa porque ele não passa, às vezes, no exame dimensional, porque ele está doente. Que coisa. Ô, Léo, só para ficar bem claro aí para o nosso telespectador, para ilustrar melhor aqui esta questão que você levantou, cite um exemplo. O que seria um exemplo de uma doença ocupacional, é isso? Isso. De um problema de saúde ocupacional? É isso que você usou esse termo? É isso. Por exemplo, Léo. DORT, né, que são doenças que são relacionadas aos movimentos repetitivos. Né? É uma doença que ela acontece no dia a dia. Tem trabalhador, um exemplo, vou dar para você, tem trabalhador que está nos ouvindo agora, aí eu acho que você que está na sua casa agora, você sabe do que eu estou falando, porque você é trabalhador, muitas vezes ele está dormindo, ele chega naquela hora de ele descansar, ele acorda, 2, 3 horas depois que ele está dormindo, ele acorda, ele precisa virar de lado, porque o ombro acorda ele, uma dorzinha. Ele acorda, ele vira do outro lado, aí 2, 3 horas depois ele acorda. Só que ele não vai no médico no dia seguinte para tratar disso. Ele vai para onde? Ele vai para a fábrica. Ele vai para aquele lugar que adoece ele. E aí vai passando o tempo. Chega ao ponto de um trabalhador chegar assim, a um grau dessa doença tão alto, que depois ele não pode mais trabalhar, executar sua função, ele não consegue muitas vezes nem segurar o seu filho, o seu neto no colo, porque o braço está ali, mas na verdade não faz a função, porque a doença chegou num estágio que tirou todas as forças, toda a energia desse trabalhador. E aí o trabalhador muitas vezes não tratou da doença ocupacional, muitas vezes ele perde o emprego e ele fica aí numa situação que só Deus sabe como é que ele vai tratar dessa questão. Você tem aí a Previdência, que muitas vezes não trata do assunto com a seriedade que precisa tratar, você tem de contrapartida a empresa, o empresário que só pensa em enriquecer a empresa, em produzir, não se preocupa com o trabalhador. Você tem de outra contrapartida o Ministério do Trabalho, que tem uma deficiência grande nessa questão de fiscalizar, aí o trabalhador fica aí, né, o único que sobra ele é o sindicato, para poder orientar e dar toda a informação que ele precisa. É verdade, hein, Léo? Ô, Léo, ou seja, as pessoas, as grandes empresas sempre falam em crescer, se desenvolver, mas a que preço, não é, Léo? Como vamos nos desenvolver, como vamos crescer, não é? Realmente é para pensar muito nisso.
É o que você acabou de falar, uma reflexão, na verdade, porque reflexão. tem um preço aí. E quando é saúde, a saúde não tem preço, não é, Léo? Não tem preço. Então, às vezes, a pessoa ela abdica de cuidar da saúde. É claro, tem que trabalhar, tem que ter dinheiro, mas falta, então, até um entendimento com os próprios empresários, né, Léo? Os órgãos públicos, como você disse, a Previdência, ou seja, tem muito a que ser colocado e melhorado, hein, Léo? Nós temos que, primeiro, quando nós pensamos no trabalho, né, a humanidade ela está caminhando, tem que caminhar. Qual o tipo de trabalho que nós queremos? Né? Nós temos que pensar um pouco, fazer essa reflexão. Não é todo tipo de trabalho que serve para que um trabalhador esteja exposto a ele. Nós temos que ter qualidade no trabalho, porque trabalhar é muito bom. Né? Na conferência de 2005, nós trabalhamos com uma bandeira que ela dizia assim, trabalhar sim, mas adoecer não. E eu guardei isso para mim. Eu sempre que tenho oportunidade, eu digo para o trabalhador, trabalhar sim, você tem que trabalhar, mas adoecer não. Você não tem que adoecer. Você tem que pensar que um dia você vai se aposentar. E chegando nesse dia, você tem que ter saúde para usufruir, para você curtir essa sua aposentadoria, com saúde. E essa garantia nós não temos hoje. Com o trabalho, hoje no Brasil, essa certeza você não tem. É complicado. E é algo, né, que as autoridades sabem, né, quem podia resolver essa questão sabe da questão, mas não se preocupa, né, com essa questão da forma que nós estamos falando aqui. Não é pauta do dia, né? Vamos garantir um trabalho, né, vamos garantir que os trabalhadores possam trabalhar, possam produzir, mas vamos proteger esses trabalhadores desses mal que o trabalho faz, que é o acidente de trabalho e a doença ocupacional. Verdade. Olha, tem muito assunto ainda que eu quero tratar aqui com o Léo, a questão das demissões, hein? Cada dia é uma montadora aqui demitindo. Vamos falar um pouco também desses ajustes fiscais. Ou seja, são muitos assuntos, mas depois do intervalo, não sai daí. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano. Pro seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade. Pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou certidão de nascimento. Um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Estou de volta aqui com o sindicalista Helenísio Almeida. Ou melhor, nome é difícil, né? Léo. Léo. Foi até Léo como eu comecei aqui o programa. É o Léo do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Santo André e Mauá. Que legal. Ô Léo, no bloco anterior, eu comuniquei que nós vamos falar um pouco sobre as demissões. Eu gostaria muito, viu, Léo? Que você explanasse aí a sua opinião sobre esse cenário. Mas antes disso, só para terminar, Léo, a pauta no que diz respeito à questão da saúde do trabalhador. Ô Léo, tem uma sigla chamada CAT, que significa Comunicado de Acidente de Trabalho. Eu tenho certeza, Léo, que tem muito dos telespectadores que estão aí nos acompanhando não sabem. Não é nem o significado. O significado você vai lá no Google, você vê lá o que significa. Mas fala desse processo, Léo. Fala da importância desse processo, quando ele tem que ser acionado. O que você pode explicar, Léo? Tá, então vamos pensar aqui um pouco na questão da importância, né, de uma CAT. Como o próprio nome já se diz, comunicação de acidente de trabalho. Às vezes as pessoas pensam que acidente de trabalho é só aquilo que acontece quando você quebra um braço, uma perna, perde parte de um membro de um corpo no ambiente de trabalho. Também isso. Mas a doença ocupacional também é um acidente de trabalho. E aí o trabalhador, sempre que sofreu um acidente de trabalho numa empresa, independente se ele ficar afastado ou não do seu trabalho, tem que ser preenchido esse documento, um relatório
de comunicação de acidente de trabalho e registrado junto à Previdência Social. Por que isso? Porque vamos imaginar que um trabalhador sofreu um acidente de trabalho. Ele bateu o braço na máquina e teve ali um inchaço. E aí ele ficou um dia em casa e resolveu o problema, aparentemente. Daqui 2, 3 meses, há um agravo. Né? Vem uma doença ali. Como que ele vai provar que em tal dia e tal hora ele sofreu aquela lesão naquele local? Através da CAT. Então vai buscar, vai levantar, então você vai saber que aquela doença, ela é oriunda daquele acidente, daquele momento, né, que foi maltratado, foi mal cuidado e gerou aquela doença. Então a CAT ela tem essa importância. A outra questão também que eu digo que tem uma importância muito grande, porque o trabalhador às vezes, ele preocupado com o trabalho dele, né, preocupado em perder o emprego, em garantir o emprego, muitas das vezes, ele mesmo não vai atrás desses documentos, por falta de informação, né? Principalmente agora, né, que daqui a pouco vamos fazer essa questão. Nós estamos aí com um monte de demissões nas empresas. Sim. Quem são os trabalhadores que essas empresas vão mandar embora? Eu posso afirmar, qualquer empresa, estou falando a nível nacional, nessa crise. Primeira coisa, os RHs mandam vários nomes para o departamento médico vai analisar. Quem são esses nomes? São aquelas pessoas que mais faltam na empresa. E às vezes está faltando, não é porque ela não quer trabalhar, porque ela está doente. E aí esse trabalhador não tem uma carta, não tem um registro, ele é o primeiro que vai embora. A empresa sabe que ele adoeceu, sabe, mas ela não é reconfesso. Né? Ela manda embora. Aí depois o trabalhador vai brigar na justiça se ele conseguir comprovar essa questão. Então a CAT é um documento muito importante, ele é fundamental. Né? Todo trabalhador, você que nos ouve, que nos assiste, é importante, não deixa de comunicar a Previdência Social através de uma CAT quando você sofrer um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional. Ô Léo, mas esse comunicado ele é muito burocrático para se conseguir? A pessoa vai ter que perder um dia de trabalho todo? Fala um pouco sobre isso, porque também é fogo, né, Léo? Às vezes a pessoa ela pensa, vou fazer isso, mas poxa, vou ficar o dia todo, tem fila, demora. Como que é, Léo, o processo? É simples. É simples? Você não precisa perder um dia de serviço, nada. O que você precisa ter são os relatórios, os exames médicos que comprovam daquilo que nós estamos falando. Uhum. Então você tem lá os relatórios, um dado de um médico que você está passando por essa situação, que sua doença é relacionada ao trabalho. Você, com esse relatório, o médico da empresa, ele tem a obrigação de já abrir esse comunicado. Mas, como nós sabemos que muitas vezes o médico que está ali é colocado pela empresa, ele não vai fazer esse papel, né, que ele é pago pelo patrão, ele não vai fazer esse papel, você tem que procurar quem? O seu sindicato, para que o sindicato possa abrir essa carta. Você pode procurar um órgão público. O SUS, nós temos aí o Centro de Referência do Trabalhador. É um bom lugar para você procurar para tratar desse assunto. E lá, eles vão preencher esse documento, né, você vai pegar esse documento, vai levar até a Previdência e vai fazer um registro. Então é uma coisa simples. Do jeito de falar, dá a impressão que nós estamos falando, né, que vamos levar o homem à lua. Não, não é nada disso não. É simples. É simples. E você, trabalhador, na sua humildade, na sua simplicidade, você consegue fazer isso. Se tem dificuldade, procure o sindicato no qual você é representado. Léo, vamos agora refletir aqui outro tema de nível nacional. Demissões nas montadoras, hein, Léo? Estamos vivendo são demissões em série, né? Cada dia no jornal, um site de notícias, está lá o nome de uma montadora, demissão, layoff, né? A suspensão de trabalho temporário. Léo, fala um pouco sobre isso. Qual a leitura que você tem feito desses dias de demissões em escala, vamos dizer, quase que industrial, Léo? Nós temos aí uma questão que é uma verdade, né? A gente vê a televisão, você entra dentro da nossa comunidade, você vê os trabalhadores muitas das vezes em casa, e não é comum, se aquele cidadão, aquele trabalhador era para estar trabalhando, é hora de trabalho, ele está em casa, então ele está em layoff. Agora, por que ele está? Porque ele não tem produção. Hoje as montadoras, né, que gera, principalmente na questão metalúrgica, né, que gera muito emprego, quando você não vende carro, você não tem a produção. Hoje nós temos aí informações que o que já foi produzido mantém o mercado por 58 a 60 dias com as montadoras paradas. Você sabe o que significa isso? Desemprego. É desemprego. É o que nós temos visto. E quando a montadora não produz, as autopeças e as empresas que seguem esse ramo de atividade também não produzem, demissão.
Nós estamos passando nessa categoria um momento muito difícil. Nós estamos vendo os trabalhadores serem demitidos, perder seus postos de trabalho, e o que é pior é que eles não são recontratados. Aquele posto de trabalho, ele deixa, pelo menos por um período, ele está deixando de existir, ele está deixando de produzir. Isso é ruim para a nossa categoria. E aí é um momento que a gente sempre faz a reflexão. É o momento que a classe trabalhadora mais perde. Porque até o poder de mobilização, ele se torna mais difícil. Porque agora o nosso momento é de manter as nossas conquistas. Não dá nem para você avançar muito em conquista. Não dá nem manter, falar, né? É manter. Olha aí os ajustes fiscais, hein, Léo? Manter aquilo que você... E não está fácil manter o que você tem hoje. E aí a gente tem que conversar muito com os trabalhadores, para que os trabalhadores possam entender essa questão. Porque o trabalhador que está no dia a dia da fábrica, ele não consegue muitas vezes entender isso. Porque o negócio dele é produzir. Ele chega de manhã, produz, chega à tarde, Sim. entrega sua produção. Ele não está muito ligado a essa questão né, que nós estamos vivendo hoje no país. Que coisa, hein, Léo? E vocês têm tido essa preocupação? Têm ido nas bases, como vocês dizem, estão passando... não é nem essa notícia. A pessoa vê o jornal, o Facebook, está sempre lá um comentário sobre essa questão das demissões. Mas a questão de conscientização, Léo, quais são os caminhos aí que devem ser seguidos, as precauções, é isso que vocês têm se preocupado em conversar com os trabalhadores? Sim, nós temos conversado bastante, né? Você sabe que levar notícia boa é muito bom. Você chegar para um trabalhador e dizer para ele assim, ó, vim aqui agora e vamos negociar uma PLR de X, um valor tal. É muito bom fazer isso, nós gostamos de fazer isso, mas tem um momento que você não consegue fazer isso. Aí você tem que dar uma informação que muitas vezes o trabalhador não quer ouvir. Eu contar no chão da fábrica, eu não gostaria de ouvir. Então eu sei que é isso, mas nós temos a responsabilidade de dizer isso para eles. Né? Como é que está essa fábrica que você trabalha? Quais são os produtos que você produz? Para quem que você produz? Como é que está a produtividade? Caiu ou está mantendo ou aumentou? Como é que está essa questão toda? Então você abre esse jogo, esse debate com os trabalhadores e através disso você consegue minimamente dar informação para eles. Aí eles têm que saber, agora esse momento aqui é o momento de avançar ou o momento de recuar? Nós temos que fazer esse debate com os trabalhadores. Há um momento que você consegue avançar na luta, nas conquistas. Há um momento que você tem que recuar, dar 2, 3 passos para frente, para garantir minimamente que esses postos de trabalho, para depois, quando retomar essa produtividade, você voltar às suas conquistas. Então, essa conversa nós fazemos no dia a dia com os trabalhadores. Na nossa base, na nossa categoria, temos conversado. É um assunto muito difícil de ser tratado, porque ninguém gosta de falar sobre esse tipo de situação negativa, mas você tem que falar, porque nós estamos tratando... Um sindicato, ele tem uma responsabilidade, quando você olha para um trabalhador, eu sempre digo isso, você não olha para um trabalhador simplesmente, o João, não é o João, é o que está por trás do João. Ali tem uma esposa, ali tem filhos, ali tem uma responsabilidade social que aquele homem tem. Então a gente olha para a família, ali é uma família. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Aí a gente tem que orientar bem. Nós não podemos levar uma categoria a uma aventura simplesmente porque a gente quer caminhar dessa... Não é desse jeito. Olha, até porque numa grande empresa, numa grande montadora, mais uma reflexão, nem coloco como uma crítica minha, mas enquanto o sindicato vê esse lado da família ali, ele é um número, não é, Léo? O trabalhador é um número ali. Então, a empresa entrou no vermelho, não está vendendo o carro, Léo, não está vendendo as peças, tchau e, né, bênção, boa sorte, porque é o que está evidente, não é verdade? Então, já entrou no sinal vermelho, opa, vamos arrumar esse número aí, porque realmente, é claro, também a empresa tem que ganhar dinheiro, tem que, enfim... Mas, então, esse papel do sindicato, né, Léo, dessa parte de representar o trabalhador, de ver até o lado mais humano aí da história, é de suma importância, não é, Léo? Sim. Uma realidade nossa. Muitas das vezes, né, quando a gente sempre procura uma alternativa para que o trabalhador não perca o seu emprego. Acho que a primeira coisa, você tem que pensar como você vai garantir que esse trabalhador, nessa determinada empresa, possa garantir seu posto de trabalho. Como que você passa essa crise que nós estamos vivendo, que é uma verdade, sem que esse trabalhador perca o emprego? Essa é uma pergunta que nós fazemos todos os dias e nós vamos debater com os trabalhadores. Muitas das vezes você vê falar que o sindicato foi lá numa determinada empresa, junto com os trabalhadores, e negociou um banco de hora. Certo. Por que você faz esse... É bom você negociar banco de hora? Não, não é bom. Mas ele é um mal necessário. É aquele remédio amargo que você tem que dar para que haja uma solução, para você resolver um problema. Então você negocia um banco de hora por 2, 3 meses, muitas vezes aquele banco de hora, você está ali garantindo aquele posto de trabalho. Durante aqueles 3 meses e um período depois do banco de hora, o trabalhador não pode perder seu emprego. E acreditando-se que essa crise vai passar, que aquela empresa daqui a pouco ela consegue buscar mais carteira de trabalho
para poder gerar os empregos que tem ali dentro. Então, tudo isso nós fazemos para garantir um posto de trabalho. Agora, isso tem que ser bem conversado, né? O trabalhador ele tem que conhecer a empresa que ele está, ele tem que saber o momento que ele está vivendo. Por quê? Porque as informações que nós pegamos, normalmente, as melhores informações não é da empresa, é do trabalhador. Verdade. É ele que tem a informação, é ele que vive aquilo ali dentro. E essa troca de informação é que faz a gente pensar e tirar uma estratégia para poder garantir o posto de trabalho dele. Verdade. Léo, olha, chegamos ao fim do programa. Deixa eu agradecer, viu? Muito obrigado mesmo aí por essa participação e também agradecer até aqui o próprio Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, porque olha, quando não é o Léo aqui, é o Sapão, é o Espirro, seus companheiros lá do sindicato, e sempre aqui com questionamentos muito importantes. Não é à toa aí que o sindicato cujo hoje o presidente em exercício, né, esse é o Fofão, está licenciado, é o Cícero Martinha, mas o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André realmente, mais de 80 anos de história, né, Léo? Mais de 80 anos, Santo André e Mauá, mais de 80 anos aí de ação sindical. Com certeza pessoas como você, Léo, fazem parte dessa história, é por isso é que o sindicato está sempre aí representando muito bem os trabalhadores aqui da região. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns aí pelo seu conhecimento e pelo sindicato aí que você representa, tá? Legal mesmo. Obrigado, também quero agradecer também aqui a Eco TV, a todos vocês, pela essa oportunidade, né? Porque é importante que quantas pessoas estão nos ouvindo, né? Já aconteceu da outra vez que eu vim aqui, de trabalhadores depois, até de outras categorias, nos procurar, querendo saber mais informação sobre o assunto. E a gente trata isso com bastante carinho, claro. Porque o nosso sindicato é um sindicato cidadão. Né? E a gente fica feliz de estar aqui num programa da Eco TV, dando esse tipo de informação para os trabalhadores, que eu acredito que isso tem um significado muito importante no dia a dia e na família, para que eles possam garantir o sustento de suas famílias. Com certeza. E por aqui eu termino essa conversa, olha, com o Helenísio Almeida, o Léo. Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência aqui na Eco TV. Nós voltamos na próxima edição. Até lá.